Boa noite a todos. Mais uma noite com os nossos estudos rápidos do livro dos Espíritos. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 7 da segunda parte do livro dos Espíritos, iniciando o nosso estudo de número 90. Podemos dizer assim que já são 90 noites que nos encontramos aqui para essa meia hora de estudos do livro dos Espíritos. Bom, esse capítulo 7 que a gente vai começar agora, da segunda parte do livro dos estudos, o livro dos Espíritos, vai tratar da volta do espírito à vida corporal, ou seja, ele vai tratar de questões relacionadas à reencarnação. Essa é uma proposta, um esclarecimento dos espíritos para todos nós, e Kardec achou, então, essencial que houvesse um capítulo todo no livro dos Espíritos tratando de questões muito possivelmente dúvidas que surgiam à época, que ainda surgem até hoje. Nós vamos ver a atualidade das questões e das respostas sobre a reencarnação. Nesse primeiro tópico que Kardec vai abordar, ele traz algumas questões do que ele chama sobre prelúdio da volta, ou seja, um tempo antes dessa volta ser efetiva, né? Então, na 330, Kardec vai perguntar: sabem os espíritos em que época reencarnarão? E eles respondem: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Assim como tantas outras questões nesse estudo que a gente vem fazendo há mais de um ano, nós vamos perceber que essa também é uma resposta dos espíritos genérica. Uma resposta, digamos assim, para espíritos medianos, mas, vamos colocar assim, não tão esclarecidos. Por quê? Porque nós vamos percebendo dos inúmeros relatos posteriores ao livro dos Espíritos, inclusive nas obras ditadas pelo espírito André Luiz ao Chico Xavier, mas em muitas outras obras, nós vamos percebendo que muitas vezes os espíritos, um pouco mais esclarecidos, ou com alguns méritos, eles participam do projeto daquilo que virá a ser a sua próxima reencarnação. Então, nesse caso, os espíritos estão cientes de quando a sua reencarnação se dará, há uma programação. E não raras vezes, isso às vezes se dá muito tempo antes, oportunidade em que os espíritos se preparam para a próxima experiência estudando. Nós temos o caso, por exemplo, do instrutor Alexandre, nas primeiras obras que André Luiz relata, que ele estudava medicina no plano espiritual, porque ele reencarnaria e viria a ser um médico. Ou seja, ele sabia que ele viria, e ele tinha um tempo dentro da sua programação, acompanhado pelos benfeitores, muito possivelmente pelo grupo familiar, inclusive que acompanhava aqueles que seriam seus pais. Então, dentro desta programação futura, ele já estava se preparando. Então, a gente percebe dos relatos dos espíritos, constantes nos livros e nos relatos através da psicofonia, que essa também é uma realidade, ou seja, há um grande número de espíritos que pode sim se preparar com antecedência, que sabe mais ou menos quando ele deverá retornar ao plano físico, né? Mas, por outro lado, nós também sabemos de espíritos, quer dizer, no lado oposto, que são levados a reencarnar compulsoriamente. Espíritos que definitivamente não estão preparados, além de não terem maturidade espiritual, eles não têm méritos para participar desse processo. E muitas vezes, tamanho o débito que eles trazem, que a espiritualidade benfeitora é que atua, direcionando a experiência que ele precisa ter. Então, nesse caso, nós temos reencarnações compulsórias. No meio disso tudo, nós vemos os espíritos nos dizendo que existem também reencarnações que seguem tão somente, vamos dizer assim, as leis naturais e biológicas da vida. Isso quem fala é André Luiz, não é nenhum espírito diferente.
No livro Missionários da Luz, em outras obras, são apresentadas questões pelo próprio André Luiz aos instrutores em relação ao processo de reencarnação. Ele quer saber se todos os processos reencarnatórios são como o de Segismundo, que André Luiz relata no livro Missionários da Luz. Por quê? Porque Segismundo há uma preparação anterior à concepção, inclusive, no qual, espiritualmente falando, quer dizer, no plano espiritual, são inclusive encetadas reuniões entre o espírito que retornará a Segismundo e os seus futuros pais, para que haja concordância do seu pai, porque este era um antigo inimigo do espírito de Segismundo. Então, aqueles que tenham curiosidade para saber um pouquinho mais sobre esse processo reencarnatório, leiam Missionários da Luz. Mas nessa ocasião, mas em outras obras também, André Luiz quer saber se para todos os espíritos que reencarnam é isso que se dá, quer dizer, se há realmente uma equipe de espíritos que se dedicam à preparação, a esse cuidado com a parte espiritual, psíquica e emocional dos futuros pais, do espírito que pretende retomar o plano físico. Então ele quer saber disso, porque ele percebe uma movimentação dos espíritos, um trabalho dedicado e delicado que é feito. Inclusive, na escolha do melhor gameta masculino que possibilitará a formação do corpo físico planejado pela espiritualidade. Então, vocês vejam o detalhe e o cuidado. Então, André Luiz quer saber se isso se dá para todos. E os instrutores dizem que não. Que grande parte da humanidade, o que vige ainda são os processos naturais e autômatos da natureza. Quem já leu parou para pensar nisso? O que será que André Luiz quis dizer com processos naturais autômatos ou automáticos da natureza? Bom, essa natureza que nós estamos falando é a natureza biológica do homem, mas, claro, com esse olhar espiritual. Nós somos seres integrais. Então, quando é que esse processo reencarnatório funcionaria de modo automático? Há um caso, claro que um caso mais severo, citado por André Luiz, mas que nós podemos ter uma ideia. Porque lembrem-se que não há nenhuma reencarnação igual, assim como não há nenhuma desencarnação igual, porque nós somos únicos. Assim como a nossa bagagem, os nossos méritos, então tudo que envolve esse aprendizado do espírito imortal que somos. Então, nenhum processo reencarnatório também será igual. Ele haverá de ter esse olhar, as leis divinas vão abranger todo o contexto daquele espírito. Se aquele espírito tem méritos para ser auxiliado, se o seu retorno ao plano físico traz tarefas definidas e importantes para ele, para o grupo familiar, ou às vezes para uma coletividade maior, é claro que a espiritualidade agirá de forma disciplinada para programar, às vezes nos mínimos detalhes, a nova reencarnação. Mas os instrutores, dizem André Luiz, grande parte ainda da humanidade que é caracterizada na Terra, ou seja, espíritos sujeitos à vivência neste planeta de provas e de expiações, e dada essa realidade que se apresenta, espíritos às vezes, muitas vezes distantes de um maior conhecimento da realidade desta vida imortal, distantes dos verdadeiros deveres morais que cada espírito tem, ou seja, grande parte da nossa humanidade ainda é mais próxima da animalidade do que da angelitude. Nós vamos encontrar muito mais espíritos reencarnados e desencarnados, inconscientes em relação às leis divinas, do que espíritos efetivamente conscientes, preocupados e comprometidos com as tarefas que todos possuímos diante da criação, diante do Pai. Então, diante dessa realidade, os instrutores falam para o André Luiz, não há essa programação meticulosa em relação à maior parte
da população desencarnada e encarnada, ou em relação aos espíritos desencarnados que devem retornar ao plano físico. Então, para grande parte desta população, que ainda não está merecedora deste plano meticuloso, até porque não há sintonia destes espíritos desencarnados com os planos mais harmonizados, e que são eles que preparam as reencarnações, muitas vezes são as leis naturais, automáticas da biologia, ou seja, você tem um grupo de espíritos, onde você vai encontrar, por exemplo, um casal que se relaciona intimamente, e esse casal, em determinada época, em determinado dia, em que há a fertilidade por parte da mulher, em que há o relacionamento íntimo, e os espíritos que ali convivem, que todo núcleo possui espíritos afins, nunca duvidem disso. Há uma nuvem de testemunhas que convivem conosco. E aí nós vamos pensar que também este casal não tem afinidade com planos superiores. Ou seja, são todos, encarnados e desencarnados, espíritos de medianos para inferiores. Não são merecedores de um cuidado meticuloso. A misericórdia e a compaixão divina sempre estão presentes para todos igualmente. Mas esse cuidado meticuloso, ele é tão somente para aqueles que se fazem merecedores, pela sua bondade, pela sua atividade no bem, pela busca do aperfeiçoamento constante. Então, este casal encarnado não tem estes méritos, não apresenta essa sintonia com os planos superiores, e os espíritos que ali convivem também não têm. Então, nesse momento, em que muitas vezes o relacionamento íntimo acontece, e naturalmente, fisiologicamente, a mãe está no seu período fértil, tem um contato íntimo com o futuro pai, e aí contam os espíritos, e eles relatam, inclusive, em relação à reencarnação do Segismundo, no momento de união dos gametas, masculino e feminino, energeticamente, ou seja, no plano da dimensão espiritual, forma-se como que um vórtice eletromagnético, que atrai, e é uma força à qual os espíritos não podem se opor. E esse vórtice que se forma atrai o primeiro espírito que esteja ali perto. E esse espírito, então, é o próximo a reencarnar. Nesse momento, se dá a perturbação rápida do espírito, a sua redução, a perda do seu corpo perispiritual, ele passa, então, a se encontrar colado, unido perispiritualmente à mãe, à futura mãe, e a partir daquele momento, inicia a formação de outra vida no corpo da futura mãe. Não há injustiças. Não pensem nisso. Mesmo nas situações violentas, em que a união íntima se dá por uma violência, mesmo aí, se houver merecimento de pais e de espíritos reencarnantes, haverá auxílio da espiritualidade. Se não houver, funcionam as leis automáticas, biológicas, leis divinas, vão ser executadas. Impressionante, não é? Eu sempre fiquei. Na questão 330A, Kardec vai falar: então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente assim é. Então, a gente está vendo aqui que essa necessidade da reencarnação é característica do nosso planeta, de mundos de provas e de expiações, ou seja, mundos em que todos os espíritos que nele experienciam estão sujeitos à continuidade do aprendizado. Espíritos ainda não evoluídos. Então, a reencarnação é exigência, porque é exigência da própria evolução, ou seja, o princípio que começou como princípio inteligente do universo precisa da matéria para intelectualizar-se, primeiro para individualizar-se, depois para intelectualizar-se, depois para angelizar-se. Há um contínuo. A lei é de progresso, a lei é de evolução. Então, nós poderemos dizer tranquilamente que mundos primitivos
mundos de provas e de expiações, e ainda nos arriscaremos, mundo de regeneração. A reencarnação é realidade necessária, imperiosa para a grande parte dos espíritos que nele se encontram. Por que eu falo grande parte? Eu não falei para todos. Porque todos estes mundos vão ter também os seus diretores. Espíritos de muito maior pureza, responsáveis por olhar por aquela humanidade, por olhar por aquele planeta, nas mais diversas tarefas. Entre outras palavras, cada planeta vai ter o seu governador espiritual. Assim como nós temos Jesus. E todo o planeta vai ter, junto ao seu governador espiritual, vários espíritos angelicais como ele, auxiliando-o a cuidar, não só do planeta, mas também de toda a humanidade que nele experiencia. Então, aqui, mais uma vez, os espíritos afirmam que a reencarnação é uma realidade necessária, para não dizer quase obrigatória para todos nós. Vocês falam assim, mas eu já li em algum livro, ou eu já ouvi alguém falando que existem espíritos na Terra, em zonas inferiores espirituais, que não reencarnam há milênios. É verdade? Isso é. É sim. Mas isso não quer dizer que pela eternidade eles nunca mais precisarão reencarnar. Nós vivenciamos um período crítico, não só para a humanidade encarnada, mas também, principalmente, para a humanidade desencarnada. E aí nós podemos afirmar para vocês que estes espíritos, todos eles, que se recusam a reencarnar na Terra há milênios e que se encontram, muitas vezes, dirigindo zonas espirituais trevosas, nenhum deles vai permanecer após o término da transição. Muitos já estão sendo levados da Terra. Aí você me fala assim, mas eles não estão tendo a oportunidade de reencarnar? Eu já ouvi dizer que nesse período de transição, praticamente os espíritos estão tendo a última oportunidade de reencarnar. Eles não vão ser levados a reencarnar compulsoriamente, não. O tempo em que lutam contra o Cristo, estes milênios recusando-se a tomar um novo corpo físico, debilitaram tanto a sua forma perispiritual. Seu perispírito se encontra tão lesionado, tão pesado. São tantas as energias negativas que neles foram se acumulando nestes milênios, que nós devemos perceber que estes espíritos que se recusam à reencarnação são aqueles que lutam contra o Cristo. E que muitas vezes não, e que geralmente são eles os chefes da maldade nos planos espirituais inferiores. Então estes espíritos vão acumulando essa maldade na sua forma perispiritual. E nestes milênios, ela foi tão lesada e se encontra tão deteriorada que seria impossível que eles reencarnassem na Terra. Já não podem mais. Sob pena da mãe morrer. Não tem mais. A energia que neles vibra é de tal peso, é de tal nível de maldade, que eles agora são incompatíveis com o processo reencarnatório. Então, estes espíritos que se recusam há milênios a reencarnar, serão levados, estão sendo levados da Terra, sem esta oportunidade reencarnatória nesse período de transição. Estes espíritos. Porque milhões de outros estão reencarnando na Terra. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Diferente
do que nós percebemos no plano dos encarnados, no plano em que estamos? Eu não sei quanto a vocês, mas eu conheço muito mais do que uma dezena de pessoas que nem sequer se preocupam com esse assunto. E conheço alguns que, mesmo eventualmente tendo algum tipo de curiosidade sobre a reencarnação, não entendem muito bem ela, mas também não fazem força para entender, não. Sou só eu? Ou vocês também conhecem pessoas assim? Pois é. No plano espiritual não muda muito. Eu já acho que comentei aqui um comentário de um dos espíritos nessas obras que eu leio tantas, em que diz assim que ainda na espiritualidade, nós estamos falando, vamos dizer assim, do umbral mais alto, umbral fino, onde se encontram as colônias espirituais. Então esse espírito afirma que nestas colônias os espíritas ou os espiritualistas reencarnacionistas ainda são minoria. Entre outras palavras, mesmo nas colônias espirituais. Aqueles espíritos já dotados de certo grau de bondade, já merecedores de auxílios maiores por parte da espiritualidade, mesmo estes espíritos não são todos que compreendem a reencarnação. Mesmo sequer às vezes pensam nela. Mas e aí, como é que acontece? As reencarnações são programadas pelos benfeitores. E estes espíritos reencarnam também compulsoriamente. Vejam só, nem sempre a reencarnação compulsória é tão somente pela expiação. Nós vamos ter reencarnações compulsórias por provas, quer dizer, com espíritos que já são mais merecedores de um certo cuidado. Se eles ainda são imaturos para participar do planejamento, eles sempre vão ter espíritos amigos, benfeitores que zelam por eles, que podem suprir essa imaturidade. Porque, mais uma vez eu vou afirmar, as leis divinas, cuja lei principal é o amor, nunca é violenta para com seus filhos. Há um respeito até mesmo pelas religiões dos espíritos que desencarnam. Então, por que seria diferente quando se trata de um assunto que ainda para tantas religiões é um assunto incompreensível? Pensem sobre isso. Pensem e meditem, porque as leis divinas são sempre misericordiosas. Mesmo que um espírito não creia na reencarnação, quando chegar o momento e ele precisar retornar, ele vai retornar. Mesmo que inconsciente do processo todo. Ele vai dormir no plano espiritual. E como diz também um espírito, que eu já não me lembro mais em que obra, ele fala assim, ele vai dormir no plano espiritual e vai acordar chorando no plano material. E aí dentro daquele processo de perturbação que durou a gestação e que dura os primeiros anos da infância, ele vai então, vamos dizer assim, processando intimamente seu novo estágio, vai perdendo a memória anterior da vida espiritual e vai preparando-se para acordar no plano material com um CD limpinho para começar a gravar novas memórias no consciente com as suas tarefas que ele vai realizar. Bom, na questão 332, Kardec pergunta: pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Essa é uma das poucas questões do Livro dos Espíritos em que eu acho que Kardec, ou melhor, os espíritos pegaram muito pesado. Eles usam aqui termos muito fortes. Eu gostaria até de falar francês para consultar as obras originais, para saber se no francês são duras assim as palavras dos espíritos, mas eu imagino que seja pelo que eu tenho estudado, inclusive da Revista Espírita, porque muitas vezes eles são duros, são realistas por demais. O que tem que ser dito, eles dizem.
Mas é preciso que a gente comente que quando eles falam aqui, há espíritos também covardes e indiferentes, não é no sentido de uma acusação, mas de uma constatação. É uma realidade que nós ainda percebemos tanto nos relatos das manifestações psicofônicas como nas obras estudadas, que existem espíritos, sim, que temem muito o retorno à vida física. E muitas vezes, espíritos que já têm algum tipo de conhecimento, mas que justamente por conhecerem os mecanismos da reencarnação, principalmente em relação ao esquecimento, têm muito medo de errar novamente. É muito difícil a estabilização, a harmonização de espíritos endividados no plano espiritual. Muitos de nós vamos trazendo débitos e trazemos já algumas vitórias íntimas e pessoais, que possibilitam, após o desencarne, que nós tenhamos socorro, que nós tenhamos amparo, preparo, possamos participar da programação reencarnatória, ou seja, não há uma justiça que nos condena. E para espíritos assim, tais quais nós, porque eu penso que a maioria de nós transitou neste estágio, eu imagino que deve ser um processo de bastante ansiedade, até de angústia, resolver-se e tomar coragem para reencarnar. A grande maioria de nós, possivelmente no nosso último desencarne, chegou do lado de lá em situação não muito confortável. Muitos de nós devemos ter transitado pelo umbral, com débitos conscienciais muito altos. É uma característica que a história mesmo mostra, como os homens foram no passado recente e mais distante. Então eu penso que todos nós, aqueles que talvez pudéssemos participar do programa reencarnatório atual, na hora mesmo de falar assim, agora você vai, a gente, mas e se eu cair mais? E se tudo que eu conquistei aqui agora eu perder? E se eu não der conta das tarefas com as quais eu me comprometi? Mas e se? Eu tenho a impressão que todos nós passamos por isso. E aí tem um espírito que diz assim, que eu adoro repetir para mim mesma, que nós estamos na nossa melhor versão. Eu já falei isso aqui. Essa reencarnação minha agora, eu falo por mim, cada um fala por si. Eu tenho certeza que a melhor versão, a melhor personalidade que o meu espírito já teve até aqui. Eu já devo ter tido muitas, mas essa é a melhor oportunidade. Não é à toa que eu estou aqui. É muito provável que se eu não tivesse retornado ao plano físico, eu estivesse em pior estado no plano da erraticidade. Porque é muito difícil o espírito desencarnado lidar com a culpa que ele traz, consciencial. Ele suplica, muitas vezes, voltar para o plano físico para que ele esqueça. Esses dias nós tivemos uma comunicação psicofônica nesse sentido. A gente via e percebia que se aquele espírito pudesse reencarnar, ele gostaria, porque ele queria esquecer. Essa é uma realidade também no plano espiritual. Então, nós muitas vezes podemos adiantar, quando a nossa vontade atua, e aí a gente começa a pedir para um benfeitor, para o outro, a gente aceita as condições, não, em qualquer circunstância, de qualquer jeito eu preciso voltar. E aí você muitas vezes acelera. É claro que não há inconsequentes no plano espiritual. Os benfeitores estão de olho em nós. Mas nós também podemos retardar. E aí Kardec fala, aliás, os espíritos falam nessa resposta, que o espírito pode, alguns espíritos podem recusar retornar, mas eles sempre vão estar sofrendo mais do que se estivessem no plano físico, e é aquilo que eu acabei de falar. Percebe? Não há uma condenação. Mas o espírito que não reencarna, ele tem que lidar com a sua culpa, com o seu remorso, com o seu arrependimento, com a sua consciência, que muitas vezes indica para ele que ele precisa rever aquela lição. Que ele não pode avançar porque ele tem aquele débito ali atrás, enquanto ele não quitar, porque é débito íntimo, consciencial, ele não consegue avançar. Então ele se recusa para retornar, mas ele sofre por manter-se assim.
até que ele mesmo decida-se. O quão imperioso é retornar. Nós estamos falando aqui de espíritos mais lúcidos, porque em relação a espíritos inconscientes ou imaturos ou muito imperfeitos, a compulsoriedade pode atuar em relação à próxima reencarnação. Bom, e aqui a gente vai parando. Eu adoro esse assunto. Aliás, eu falo isso do livro dos espíritos todo, né? Vocês já devem até dar risada de mim, né? Eu sou uma apaixonada. Não só pelo estudo do livro dos espíritos, pelo espiritismo em si. E eu aprendi a gostar desse nosso rápido bate-papo, meia horinha. Espero que vocês estejam gostando também. Agradeço a presença da Denise, do Carlos, do Anderson e o Johnny tem um comentário. Vamos lá. Por que a maioria dos espíritos, por maior conhecimento que tenham, não estão compreendendo o legado dos espíritos que foi dado a Kardec? Seria como os radicais e protestantes da era moderna que não compreenderam a Bíblia? Espíritas, cautela e atenção. Não se deve levar tudo ao pé da letra. O que foi legado a Kardec é apenas um grão de areia em relação ao universo. Chico não só veio expandir o espiritismo e a moral, como também educar os espíritas. Nem tudo foi legado pelos espíritos, mas isso. É verdade, Johnny. Veja só, o espiritismo ele não pode ter a palavra final, eu penso dessa forma. Então, Kardec não tinha palavra final, e ele era muito consciente disso. Então, em várias oportunidades, ele afirmou: se a ciência provasse que nós estivéssemos errados, era para que ficássemos com a ciência, que o espiritismo era uma doutrina, uma ciência em construção. Por quê? Porque ele reconhecia esse processo evolutivo de progresso constante dos espíritos, vale dizer, dos encarnados e dos desencarnados. Então, o espiritismo não podia estar dizendo tudo. Nós temos uma parcela, nós acessamos uma parcela de verdade, mas não podemos pensar que está tudo inserido no livro dos espíritos, na obra da codificação, nem na obra do Chico. Há progresso, prossegue. Então, o importante que eu defendo desde o início dos nossos estudos, Johnny, é que a gente precisa conhecer a base para que a gente possa alçar outros voos. Então, essa base de Kardec é essencial para nos ensinar, inclusive, a pensar. Kardec era caracterizado pelo bom senso. Hoje, como nunca, nós precisamos ter bom senso, porque são tantas as obras publicadas diariamente. São tantas as opções que pela internet hoje nós acessamos, de autores, de médiums, que se manifestam e que se comunicam, e nenhum é proibido para nós. Porque eu tenho liberdade de analisar, por mim. Então, ninguém pode dizer o que eu vou assistir, o que eu vou ler, o que eu vou falar, aquilo que eu vou defender. Então, vocês não têm que concordar comigo. Eu quero que vocês pensem. Então, nós estamos aqui aprendendo a pensar. E o livro dos Espíritos traz essa sensação, esse sentido de bom senso. É por isso que eu venho trazendo sempre as questões. Olha, vamos olhar, essa tem um cunho genérico, a gente precisa ver que há outras situações a serem abraçadas. Então, é uma preocupação minha, Johnny. E eu concordo com você. A fuga dessa realidade, inclusive pelos espíritas, não é um problema do espiritismo. É uma característica do homem. Os espíritas que estamos hoje, viemos de outras religiões. Então, o dogmatismo, o engessamento, a centralização, vem conosco como tendências. Nós precisamos agora aprender a pensar com mais liberdade, para que a gente possa permitir a liberdade do outro, de pensar e se expressar. Muito obrigada pelo seu comentário, Johnny. Eu desejo um abraço a todos vocês e a gente se encontra amanhã aqui, 7 horas.